Que bom que vocês estão aqui. Uma alegria para nós retornar. Quero dizer para você que está chegando agora, que você está convidado, convocado a estar aqui todas as sextas-feiras. Hoje nós não começamos pontualmente às 20 horas e 21 minutos, mas nós começaremos. Então eu quero desafiar você a chegar no horário. Brasileiro é complicado, né? A gente costuma chegar muito tarde nas coisas, né? Mas quero desafiar você a chegar cedo, chegar até um pouco antes, porque ali rola um cafezinho ali na entrada. Então você pode curtir um cafezinho ali, tomar um café, pegar umas balinhas, ali, e ter um tempo de comunhão conosco. Isso para nós é muito importante. Inclusive, se você é visitante aqui, primeira vez, não veio nenhuma outra oportunidade, eu quero te pedir para você passar ali naquele imóvel ali, que tem o cafezinho, você vai ganhar um café e na troca você vai preencher uma ficha ali, entendeu? Nem tudo é de graça nessa vida. Então você passa ali, a Adri e o Luiz vão te receber, vão te atender, você preenche uma ficha, nós queremos te conhecer. E hoje nós estamos estreando uma nova série aqui no IPI Jovem, Infinitamente Mais. E para trabalhar a abertura dessa série, quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo 3, dos versos 17 ao 21. Versos 17 ao 21. Nós nos reunimos em célula, boa parte de nossas células já voltaram. Então, se você está aqui, você não conhece uma das nossas células, eu quero te convidar a conhecer uma de nossas células. Temos líderes de célula. Quem é líder de célula? Fica em pé aí no lugar. Visitante a gente não vai fazer passar vergonha não, mas líder de célula a gente faz, entendeu? Então, vê aí, Rafa, Léo, Lige, Gabi, Luiz está lá no fundo. Então, procura essa galera aqui no final, se você não está em nenhuma célula, porque célula é o coração aqui da nossa igreja. É isso aí, pode sentar vocês. Obrigado. A palavra de Deus diz assim, por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Oro para que com as gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do Espírito. Para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. E a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para tudo sempre. Amém. Infinitamente mais. Infinitamente mais é a nossa série de abertura do IPI Jovem 2021. Por que infinitamente mais? Porque acredito que assim como eu, se você pensar no ano passado, nos seus sonhos, nos seus planos, em tudo aquilo que você idealizou para o ano de 2020, muito provavelmente você vai me dizer assim que muitas coisas foram frustradas, e de fato foram. Mas não é porque os nossos planos foram frustrados que os planos de Deus não superaram em muito as nossas expectativas. Nós tínhamos grandes expectativas para o ano passado. Entretanto, se eu olhar para trás, eu acredito que eu não vou conseguir imaginar de uma forma melhor aquilo que Deus proporcionou para nós. Se eu olho para trás no ano passado, diante de toda a circunstância da pandemia, diversas das nossas células iniciaram com dificuldade, mas a maioria delas perseverou. E no final do ano passado nós tivemos colheita na nossa igreja,
mais de 100 pessoas foram recebidas, mais de 50 pessoas foram batizadas, mesmo em meio a toda essa pandemia. Em meio a toda essa pandemia, a nossa liderança de célula, a galera falou, não, nós precisamos de um culto de jovens. Nós, enquanto não tínhamos pandemia, nós não tínhamos culto de jovem, mas no meio de toda essa pandemia, o Senhor fez nascer o desejo no coração da nossa juventude de estarmos em comunhão, de estarmos celebrando ao Senhor num culto semanal, e o Senhor planejou isso, o Senhor colocou isso é infinitamente mais do que a gente pensou antes. Nós tivemos outros canais, os podcasts, os discipulados acontecendo. Hoje à tarde conversei com uma líder, uma supervisora de células da nossa igreja, e a gente estava conversando sobre uma rede de cuidado feminino, jovem. Então assim, a mulherada está voando, galera querendo se aprofundar em conhecimento do Senhor. Então isso é infinitamente mais do que a gente previu, é infinitamente mais do que a gente pensou. A gente estaria nesse momento se preparando para um congresso de carnaval da juventude, lá no nosso acampamento, normal, coisa assim, de praxe, em todo começo de ano daqui da IPI, mas nós não teremos esse acampamento, mas a gente vai ter algo muito maior do que um acampamento. Nós teremos um congresso para a igreja toda, nos dias 12 ao dia 15 de fevereiro nós teremos um congresso. Vai estar com a gente o Daniel Coelho, preletor que já esteve conosco em outros acampamentos, você conhece. O Juliano Sócio vai estar aqui também, e também o pastor Marcelo Gomes. E toda a igreja vai ser mobilizada nesse congresso. Os cultos acontecerão às 8 horas, do dia 12 ao dia 15, tirando os cultos de domingo. Isso é infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Na sexta-feira vai estar com a gente a banda da Yang também, aqui no dia 12. Então a gente está mobilizando, e nesse congresso nós trabalharemos o tema visão, pedras vivas à visão. No ano passado Deus deu uma nova visão para a igreja, uma nova direção para a igreja. E o que eu posso dizer para você é que isso é infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Isso é infinitamente mais do que aquilo que a gente idealizou. No ano de 2019 nós recebemos o mesmo número de pessoas na nossa igreja do que no ano de 2020, sem pandemia, sem nada. Então, Deus foi infinitamente mais. E eu quero te desafiar a olhar para essa postura de Deus, para essa possibilidade em Deus. E esse texto nos ajuda a fazer isso. A olhar para esse Deus que Ele é infinitamente mais do que a gente pode imaginar. Quando nós olhamos para o contexto da carta que Paulo escreve à igreja de Éfeso, nós precisamos entender por que Paulo precisava entregar uma mensagem e revelar um Deus tão poderoso. A cidade de Éfeso era uma cidade de poder. A cidade de Éfeso, ela era uma cidade portuária. Ali rolavam comércios com China, com o Egito. Era um grande centro financeiro do Império Romano. Ali havia, por exemplo, uma grande biblioteca. Ali havia um teatro para 25 mil pessoas. Tinha um grande templo naquela cidade, templo da deusa Ártemis, e era a deusa da fertilidade, deusa Diana. Aquele era um lugar de poder, era um lugar místico, e a cultura greco-romana era uma cultura mística, era uma cultura que trabalhava com muitas divindades. Tanto os gregos como os romanos, eles viviam uma religião à la carte. Eles não tinham um único Deus como o judaísmo. Pelo contrário, cada circunstância poderia gerar um novo Deus. Então aquela era uma cidade também mística, também com uma religiosidade muito aguçada, uma cidade muito cheia de poder. Haviam muitos magos ali, muitos adivinhos. Quando nós vamos estudar o contexto da cidade de Éfeso, nós encontramos isso. O templo da deusa Diana era um grande templo, pessoas do mundo inteiro iam ali. Era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, por exemplo. Então o turismo religioso era um turismo muito efetivo naquele lugar. Mas o evangelho chega ali. Chegou ali através de um casal, Priscila e Áquila, na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo.
Quando você vai lá em Atos 19, você encontra essa história. No final da segunda viagem missionária de Paulo, Paulo prega o evangelho, Priscila e Áquila começam a anunciar naquela região. Estou de olho aqui no celular, gente, porque minha esposa está quase ganhando neném, entendeu? Então, caso aconteça alguma urgência, alguém assume aqui e a gente continua, porque Deus é infinitamente mais poderoso. Alguém vai dar conta do recado. Então, esse era o contexto. E depois que Priscila e Áquila começam esse trabalho, a terceira viagem missionária de Paulo, ela começa ali em Éfeso. Ele está ali mais ou menos no final da sua segunda viagem em 52 depois de Cristo, e a terceira viagem missionária começa em 53 depois de Cristo. E ele fica ali 2 anos e pouco, quase 3 anos ensinando. E Paulo sempre escolhia grandes cidades portuárias, porque era uma forma do evangelho que era recebido ali e ir para muitos outros lugares. A carta aos Efésios é uma carta que não é uma carta assim de consenso autoral de Paulo. Ela é uma carta que os comentaristas vão chamar de uma pseudoepígrafe, que algum discípulo de Paulo escreveu no lugar dele. Mas isso não tira a sua grandeza e nem o crédito de Paulo a respeito dessa carta. Essa carta é uma carta que os manuscritos mais antigos, elas não registram como uma carta a Éfeso, mas é uma carta às igrejas daquela região. Mas ela ficou conhecida na tradição como uma carta à igreja de Éfeso. Então, se você reparar, o que está escrito aqui na carta de Éfeso é um conteúdo que vale para toda igreja, para todas as igrejas, não só para o contexto específico de Éfeso. É o que os comentaristas vão chamar de uma carta circular, uma carta que rodou em muitos lugares. E se ela serviu para tantas igrejas naquela época, ela serve para nós hoje. Serve para a gente também aprender um pouco a respeito de que é esse poder de Deus. Qual é o caráter desse Deus poderoso. E Paulo, ele anuncia esse evangelho. E ele começa na sinagoga. Quando você vem aqui em Atos 19, capítulo 19, versículo 8, diz assim: Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus, mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer, e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Eles eram conhecidos como os do caminho, por isso aqui essa referência. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano, e isso continuou por 2 anos. Então Paulo, ele sai do templo, entra num lugar comum, continua anunciando a palavra, e se você continuar lendo a história, você vai ver aqui que no versículo 23, descreve-se um grande tumulto que aconteceu em Éfeso, porque quando Paulo anuncia o evangelho, as pessoas vão se convertendo, várias pessoas nas circunvizinhanças vão conhecendo o evangelho, e começam a vir as perseguições, porque os caras começaram a mudar de postura. Aquele lugar que era movido pelo turismo religioso, pelo templo da deusa Diana, os caras começam a ter prejuízo financeiro, porque os caras começaram a perder grana, não tinha mais gente comprando as imagens do templo. E vieram reclamações e queixas, porque a deusa Diana começou a ser questionada. Como assim? Ela não é a toda-poderosa? Como assim? Ela não tem poder para trazer a fertilidade? Como assim? Não é ela que governa as coisas? Não são os nossos adivinhas? Como assim? Não existe poder? Há um só Senhor. É isso que é o conteúdo dessa carta. Quando você vai para o capítulo 1 de Efésios, Paulo está falando da soberania de Deus. Que antes da fundação do mundo havia Cristo, e Cristo já tinha nos escolhido. E Cristo já tinha pago um preço de sangue por nós. O controle do mundo não estava naquele panteão, não estava naquelas divindades, mas estava em um Deus que antes da fundação do mundo já escolheu amar. Paulo está falando isso. No capítulo 2, Paulo diz que nós optamos pela desobediência. E nós fomos afundando e afundando e afundando cada vez mais. Quando Paulo chega em Atenas, diante de todos aqueles
postes ídolos, a palavra de Deus diz que ele ia se embrulhando o estômago. Tamanha a degradação que aquela cidade tinha sido levada. Isso não é diferente aqui na cidade de Éfeso. Haviam mais de 33 mil postes ídolos em Atenas. Era uma coisa absurda. E as pessoas se moviam dessa forma. Só que a idolatria não ficou lá. A idolatria não ficou no ano 100 diante de Cristo. Talvez hoje a gente ande por aqui e a gente não encontre postes ídolos. Mas existe uma idolatria aqui no nosso coração. Existem ídolos que a gente constrói, prioridades que a gente coloca na nossa vida que estão superando e ocupando o lugar que devia ser de Cristo. E muitas vezes a gente acha que em colocar essas coisas, em caminhar nessas direções, nós estamos ganhando sentido para a vida. Mas no fundo, nós estamos perdendo vida. No capítulo 2, Paulo vai trazer que não são as obras que salvam, mas que a salvação é obra da graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Então não tem a ver com o que nós podemos produzir, não tem a ver com o que nós podemos operar, mas tem a ver com a oração que Paulo faz no capítulo 3. Por essa causa eu me coloco de joelho pelos meus irmãos. Essa foi uma igreja boa, uma igreja que nasceu certa, continuou firme no Evangelho. Mas quando nós vamos lá no livro do Apocalipse, nós vemos o anjo da igreja, Cristo, se revelando a João, e ele está falando, escreve essa carta, escreve a carta às 7 igrejas, a totalidade das igrejas, e especificamente a respeito da carta de Éfeso, ele fala, olha, vocês são bons, mas vocês se esqueceram do primeiro amor, volta onde você caiu, arrepende-se, volta às primeiras obras. Quantas vezes nós começamos a caminhada com Cristo, nós desfrutamos da graça, a coisa está indo legal, mas de repente a gente acha que a gente está bom, de repente a gente acha que a gente está sob controle, de repente a gente começa a flertar de novo com as coisas equivocadas, de repente a gente acha que a gente pode fazer uma gestão diferente do nosso tempo, inclusive do nosso tempo da adoração. Não faz mal eu estar afastado do ministério, não faz mal eu de repente passar 3, 4, 5 meses na igreja, isso não afeta a minha espiritualidade. Equívocos, esfriamento. Mas por essa causa Paulo se coloca de joelhos. E Paulo começa a interceder por esses irmãos. Paulo sai de Éfeso em 53, e essa carta é escrita de novo à igreja de Éfeso quando ele está preso em 60, depois de Cristo. Pouco tempo depois a igreja precisava, e as igrejas ali precisavam ser alertadas. Quando Paulo diz aqui, que por essa razão, ajoelhe-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família. Ele está falando de Deus, que é um Pai de toda a família. Ele está se referindo a judeus e gentios. Ele está dizendo assim, cuidado, porque assim como o povo de Israel naufragou no deserto, assim como aqueles que achavam que a mensagem do Messias era só para eles, eles não conseguiram cumprir os seus propósitos, vocês podem também não cumprir. Vocês podem também naufragar, mas eu oro para que as gloriosas riquezas, Jesus fortaleça o seu íntimo. E quando Jesus fortalece o nosso ser, quando Cristo habita no nosso coração, como diz o capítulo 17, é infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Quando Cristo nos alcança pela graça, quando nós reconhecemos que não é na força do nosso braço, isso é infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Deixa eu falar uma coisa para você, eu não valho nada, mas você também não. A gente não é bom não. Às vezes a gente acha que a gente é bom,
que a gente pode amar mais, mas a gente não é. A gente não ama. A gente não se entrega. E é por isso que Paulo está dizendo aqui para eles: olha, eu oro, me ponho de joelho para que vocês sejam fortalecidos. E nesse começo de ano, nessa retomada, se você quer viver o infinitamente mais, se você quer que as pessoas desfrutem do infinitamente mais, se coloque de joelhos por essa causa. Ore pelas suas células, ore pelos seus amigos, ore pela conversão dos seus pais. Quantos testemunhos nós vimos no ano passado, durante toda a conexão, de mães e pais que dia após dia oravam pelos seus filhos. E como é bom a gente receber, aquela causa foi atendida. As nossas orações foram ouvidas. Tem alguém intercedendo por nós. Seja um intercessor. Desfrute da infinita presença de Deus na oração. Mas não para por aí. Ele fala da habitação de Cristo no coração, e que tudo isso deve ser alicerçado em amor. E se estiver alicerçado no amor de Jesus, nós vamos conhecer a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Cristo. Toda vez que nós estamos no amor de Cristo, a gente amplia a visão, a gente consegue ir além, a gente consegue enxergar pelos olhos da fé. E viver o infinitamente mais é conhecer Deus mais. E não tem outra forma de conhecer a Deus mais que não seja pela leitura da palavra, pela convivência comunitária, pela relação com os nossos irmãos. Paulo está escrevendo a uma comunidade que se reunia. A maioria das cartas, que era um meio de comunicação muito comum daquele tempo, eram cartas curtas. Essa carta, a carta de Éfeso, é uma carta relativamente curta, mas com os escritos dos apóstolos, um novo estilo de carta aparece. Aparece uma carta com conteúdo teológico. E Paulo era alguém muito dotado da capacidade de escrever. Sêneca, um filósofo daquele tempo, teve o seu maior escrito com 4.500 palavras. A carta aos Romanos tem 7.500 e poucas palavras. Para você ver a capacidade de Paulo de transformar o seu pensamento num labor teológico, para que a gente entenda os desígnios de Deus para nós, para que a gente busque se alimentar. Então se alimente da palavra, se alimente daquilo que o Senhor está te revelando, porque quando a gente se envolve dessa forma, no amor de Cristo, na comunhão com os irmãos, nós podemos ser cheios de toda a plenitude de Deus. E toda vez que nós somos cheios de toda a plenitude de Deus, aí vem o verso 20 que diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Sem estar cheio da plenitude de Deus, a gente não vai conseguir viver o infinitamente mais. Mas o desafio para nós aqui é buscar, caminhar, conhecer, se aproximar ainda mais desse amor, para provar desse infinitamente mais. Deus é poderoso. Talvez se você olhar para a sua história alguns anos atrás, você não acredite que você podia estar aqui. Talvez se você olhar para o ano passado, e você falar: putz, cheguei, atravessei, avancei. É porque Deus cuidou de mim infinitamente mais. Talvez você chegou aqui hoje deprimido, cabisbaixo, preocupado, mas eu quero te dizer que antes da fundação do mundo, alguém te amou de uma forma que ninguém jamais poderia ter te amado. E que o mesmo poder que fez homens iletrados, pessoas simples, fazerem com que o Evangelho chegasse até Paulo, e Paulo conseguisse
se projetar dentro de um contexto tão hostil, e ainda assim o Evangelho perseverar, é o poder de Deus, é o infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E esse é a abertura dessa série. Nós vamos falar ao longo das próximas semanas sobre viver o infinitamente mais, porque o infinitamente mais não é só um poder que nos alcança, mas o texto bíblico vai dizer que esse poder, que aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, esse poder não é um poder paralelo, esse poder não é um poder distante, mas é um poder que atua em nós, e nós vamos falar sobre as características desse poder. Por isso que nas próximas semanas nós vamos falar sobre infinitamente mais amor, infinitamente mais perdão, infinitamente mais graça, infinitamente mais misericórdia, infinitamente mais santidade. Porque esse é o poder de Deus que atua em nós. É possível perdoar. Se você chegou aqui hoje com dificuldade de perdoar, eu quero te dizer que é possível perdoar. Se você chegou aqui com dificuldade de se amar, eu quero dizer para você, é possível amar. Existe um poder atuando em você que opera infinitamente mais do que você pode imaginar. Foi esse poder que fez Paulo e seus amigos serem levados para aquele anfiteatro com 25 mil pessoas, e eles ouvirem a multidão gritando: Diana, Ártemis, esses são mentirosos, e ainda assim eles perseveraram, e ainda assim eles continuaram avançando, e o Evangelho continuou sendo espalhado. Esse é o poder de Deus. Paulo em Romanos vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas eu quero te desafiar a viver o infinitamente mais, a desfrutar desse amor, a dar uma chance para isso, a falar com Deus nessa hora e falar: Senhor, eu quero viver o infinitamente mais. Eu quero, Senhor, desfrutar da plenitude de Deus. Eu quero conhecer mais Jesus, eu quero ser amado, não sou amado. Eu ainda estou tentando conduzir a minha vida e trazer sentido para as coisas na força do meu braço. Eu estou cansado. Quero te dizer, Ele está aqui. Ele está em casa. E Ele pode operar na sua vida infinitamente mais. E nós poderemos dizer: a Ele seja a glória, na igreja e em Cristo, por todas as gerações e para todos sempre. Porque o nosso Deus é poderoso. É poderoso para operar o maior milagre, o milagre do novo nascimento. Esse é o maior milagre da história humana. O novo nascimento, a salvação. Alguém que era totalmente corrupto em si, ser transformado, ser revigorado. No capítulo 2, verso 15, Paulo descrevendo o objetivo de Jesus, ele diz assim: o objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. O Eugene Peterson vai falar que em Cristo um novo ser humano está sendo criado aqui. Um ser humano judeu vai olhar o seu irmão gentil e eles vão se encontrar como sendo alguém da mesma família, de um mesmo povo. Esse é o poder de Deus, é pegar pessoas que não estariam no mesmo lugar e fazer deles irmãos. Isso é infinitamente mais do que a gente pode pensar. Para aquela comunidade em Éfeso, alguém abandonar as divindades e crer num único Deus,
é infinitamente mais do que qualquer pessoa possa imaginar. Para nós isso talvez seja algo corriqueiro, comum, porque nós somos da igreja. Mas aqueles homens, eles tinham os deuses gregos, o panteão, os deuses conhecidos. Mas eles tinham outras divindades, as divindades familiares, homens e mulheres que morriam, e eles adotavam como ídolos. Então, para esses irmãos abandonarem essa idolatria toda, só alguém que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Para você, do jeito que você está, com todos os ídolos que você tem, com todos os pecados que você tem, para alguém transformar a sua vida de uma maneira profunda, genuína e implacável, só alguém poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Esse alguém tem nome. Ele obedece por Jesus Cristo de Nazaré. Fique em pé no seu lugar. Quero orar com você, por você. Senhor meu Deus, por essa causa eu me coloco de joelhos, Deus. Pela causa do Teu Evangelho, Pai. Pela vida dos meus irmãos, Deus. Pai, por essa causa eu me coloco de joelhos, Deus. Por essa causa eu me quebranto, Pai. Pai, por causa do Seu Evangelho, eu peço perdão hoje pelos meus pecados e pelos pecados dos meus irmãos. Pai, e eu suplico, Deus, que a riqueza da Tua glória, que é Jesus Cristo, possa estar habitando os corações nessa noite. Pai, que essa presença faça com que a gente conheça o tamanho, a largura, a altura, a profundidade e a plenitude de quem o Senhor é, Pai. E que ao Te conhecer, Senhor, nós possamos declarar que o Senhor de fato é fiel e que o Senhor tem feito em nós infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Pai, nós temos uma visão, o Senhor nos deu uma visão, a visão de proclamar Jesus a todos. E nós estamos aqui, Senhor, orando por esses todos que vão chegar à família, que eles sejam bem-vindos, que eles sejam bem recebidos, que eles sejam amados. Pai, que nessa hora pessoas estejam sendo incomodadas a Te buscar, a conhecer células, a entrar em discipulado, a reconhecer os seus maus caminhos, Deus. Pai, por essa causa nós nos colocamos de joelho essa noite. E que através desse amor grandioso que opera em nós, essa mudança não seja só para o outro, mas essa mudança seja uma mudança que comece em mim. Pai, faça os nossos olhos se abrirem e que nós possamos provar e desfrutar do infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Pai, nós pedimos, pecado sai de nós. Pai, nós pedimos, vício sai de nós. Pai, nós pedimos, pornografia sai de nós. Pai, nós pedimos, sexualidade equivocada saia de nós. Pai, nós pedimos, promiscuidade saia de nós. E nós pedimos, Senhor, salvação, venha em nós. Venha em nós o Teu reino, Deus, e que possamos desfrutar
do infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Em nome de Jesus. Amém. Se